aos estudos da nossa confissão. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Vamos baixar nossas cabeças e orar para iniciarmos. Senhor nosso Deus, nós damos graças, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que já foi pregada, foi exposta. E te pedimos, Senhor, que essa palavra esteja em nossos corações e na nossa mente, que o Teu Santo Espírito possa nos fazer, Pai, lembrar daquilo que foi ouvido aqui e que possa trazer frutos, Senhor, ao longo dessa semana. Te pedimos ainda, Pai, o Teu auxílio nesse momento de estudo, que o Senhor esteja trazendo clareza, Senhor, nas doutrinas apresentadas aqui, que o Senhor esteja nos trazendo a compreensão correta, Pai, daquilo que a nossa confissão diz com base nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja com cada um de nós, Senhor, abrindo as nossas mentes e nossos corações e nos fazendo crescer, Pai, como cristãos, crescer para que possamos chegar, Senhor, à estatura do varão perfeito, à estatura de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie nesse momento, Pai, que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar então o capítulo 18, que fala da certeza da salvação, né? Certeza da graça e da salvação. E como nós já vimos no capítulo anterior, né, que foi o capítulo da perseverança dos santos, Deus garante que aqueles que foram regenerados, né, aqueles que são verdadeiramente convertidos, o Senhor garante que eles serão preservados e perseverarão até o fim. Diante disso, então, tá dando um pouquinho de microfone, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, diante disso, é possível e até legítimo que aqueles que são convertidos, né, aqueles que foram realmente regenerados, é legítimo que eles tenham a certeza, né, a garantia da sua salvação. E isso nós vamos ver nesse capítulo. Mas, por outro lado, também a nossa confissão ela reconhece e demonstra que existem aqueles que não foram verdadeiramente regenerados, mas que professam ter a garantia dessa salvação, né? Isso demonstra então, uma falsa esperança, né? A Bíblia chama essas pessoas de hipócritas, né? E ao longo desse capítulo, não necessariamente dessa sessão, mas ao longo desse capítulo inteiro, a gente vai ver essa diferença daqueles que professam uma garantia ilusória da salvação e aqueles que de fato são regenerados e têm a sua salvação garantida pela obra de Cristo, né? Aquilo que nós vamos ver na palavra de Deus. Então vamos iniciar lendo a sessão. Tá no telão ali, eu vou ler aqui para não ficar de costas para vocês. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará.
Então, como eu falei no início, né, tem aqueles que têm uma esperança ilusória, né, uma vã, como a confissão diz aqui, né, vãmente, podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção. Então, tem esses que não têm a legitimidade, né, não têm a garantia da sua salvação e falam que tem, mas também, como a gente vê nessa segunda parte aqui da sessão, aqueles que amam com sinceridade o Senhor Jesus e que procuram andar diante de toda boa consciência, podem certificar-se da sua salvação. Nós vamos ver algumas passagens que comprovam isso. Eu queria começar com um texto que até o texto prova ali, que é Deuteronômio 29. Se os irmãos quiserem abrir, Deuteronômio 29, eu vou ler o 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 29, 18 e 19. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então, já no Antigo Testamento, a gente vê essa realidade, né? Pessoas que estavam, como diz aqui a palavra, andando na perversidade do seu coração e falando, né, professando que estão em paz com Deus. Calvino, comentando esse texto, ele diz: nada é pior do que esperar pela paz enquanto travamos guerra com Deus e prometer a nós mesmos que Ele nos deixará em paz quando o provocamos pela impetuosidade de nossas concupiscências. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Miqueias 3. Miqueias, capítulo 3, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, como a gente leu aqui anteriormente, né, eles estavam andando na perversidade de seus corações, né, estavam ensinando por suborno, estavam dando sentenças por suborno, os profetas adivinhando por dinheiro, e ainda assim nenhum mal nos sobrevirá, porque o Senhor está no meio de nós, né? Então eles estavam colocando as suas confianças na sua nacionalidade ali, né, na sua religiosidade externa, quando de fato estavam negando a palavra de Deus em seus corações, né? E a mesma coisa a gente vê acontecendo no Novo Testamento, né? Jesus, ele confrontou os hipócritas, né, os fariseus, a hipocrisia dos fariseus, que de modo leviano confiavam que por serem simplesmente descendentes físicos, né, de sangue de Abraão, eles tinham a salvação garantida, embora eles não vivessem como Abraão viveu, né? Vamos abrir em João 8. João capítulo 8.
versículos 31 vou ler até o 40. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Bom, então, primeira coisa, né? Esses judeus haviam crido na pregação de Jesus, né? Então eles eram crentes, né? Eles se converteram ali, ao menos visivelmente, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, eles professaram ali a fé em Cristo, mas estavam se garantindo na sua descendência, né? Somos descendência de Abraão. Como é que você fala que nós somos escravos, né? Então, eles estavam se firmando na sua descendência física ali de Abraão, né? E Jesus denunciando: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, Jesus estava denunciando: vocês estão falando que são descendentes de Abraão, mas vocês estão em pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, Jesus estava ali denunciando a hipocrisia deles, né? Vocês estão falando que são filhos de Abraão, mas vocês não vivem como Abraão viveu, né? Vocês estão praticando a obra de vossos pais. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, né? Então, Jesus falando: você está falando que Abraão é seu pai, mas vocês não estão vivendo como Abraão viveu. Então Jesus estava ali denunciando a presunção religiosa deles, a hipocrisia deles, e advertindo eles que eles estavam em pecado, né? Outro exemplo que a gente vê no Novo Testamento são os hipócritas que haviam na igreja primitiva, né? Pessoas que elas não eram verdadeiramente convertidas. Algumas dessas pessoas foram, por fim, suspensas da comunhão da igreja pela disciplina eclesiástica, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,5, né? Que eles, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, né? Eles professavam externamente a piedade, mas eles não viviam o Evangelho. Outro versículo que eu gostaria que os irmãos abrissem é Mateus 7. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, Jesus mostrando ali que existem aqueles que vão viver externamente como um crente, né? Até como ele diz aqui, né? Profetizando, expelindo demônios, fazendo milagres, mas que nunca foram verdadeiramente convertidos, e quando chegar no grande dia do Senhor, eles serão lançados fora, né? Alguns usam esse texto erradamente para afirmar que não é possível o crente ter certeza da sua salvação, né? Que ele pode, no final das contas, se perder, né? Ser lançado fora, como a gente vê aqui. E eu separei aqui a pergunta 80 do nosso Catecismo Maior, né? Peguei os comentários aqui do Johannes. Então, essa pergunta 80, o comentário 3 diz o seguinte, comentário de Johannes: por que afirmamos que aqueles que negam a possibilidade da segurança da salvação, por que afirmamos que aqueles que negam a possibilidade da salvação estão errados? Dizemos que aqueles que negam a possibilidade da salvação, da segurança da salvação, estão errados porque muitas passagens da Escritura nos ensinam que é possível se obter nessa vida a segurança da salvação ou a certeza da salvação. E o quarto comentário diz o seguinte: todos aqueles que alegam ter a certeza da sua salvação têm o direito de fazê-lo? E a resposta dele: de jeito nenhum. Muitos dos que alegam ser salvos não têm nenhuma base válida para isso. Há particular 3 classes de pessoas que, ao dizerem que têm a salvação, fundamentam a sua alegação num alicerce de areia movediça. E aí ele exemplifica aqui essas três visões que ele fez, né? Primeiro, os legalistas, também denominados moralistas, aqueles que confiam nas suas boas obras, vida e caráter reto, que fazem o melhor que podem, etc., né? Ou seja, aqueles que, como a gente falou no capítulo das boas obras, né? Aqueles que acham que através da sua obra eles podem obter a salvação, né? Então esses estão sobre um alicerce, como ele chama aqui, de areia movediça, né? Um alicerce não tem um fundamento, né? O segundo grupo que ele coloca aqui são os formalistas, né? Até o Fernando pregou sobre isso na semana passada. Aqueles que põem a sua confiança na obediência a formas, cerimônias e ordenanças externas, tais como a membresia eclesiástica, o batismo, a ceia do Senhor, etc. Como a gente estudou na semana passada, aqueles que, por seguirem os ritos, as tradições judaicas, eles achavam que estavam garantidos, né, quando eles negavam os princípios elementares da lei de Deus. E o terceiro grupo que ele coloca aqui são os emotivos, que ele também coloca os místicos, aqueles que confiam em seus sentimentos e emoções, os que apenas sentem de alguma forma que são salvos, ou que fundamentam a sua certeza em sonhos, visões ou em revelações. Todos esses aí, quando baseiam a sua convicção de certeza da salvação em fundamentos desse tipo, estão pondo sua confiança naquilo que a Escritura chama de refúgios de mentira. Esse último grupo aqui, especificamente, é muito comum nos nossos dias, né? Assim, até
a seita lá que a gente era, né? A gente via muito isso aqui, né? Aquele emocionalismo, né? E é realmente uma coisa que assim, meio que te enlaça, né? Você passa a confiar mais em suas emoções do que na própria palavra de Deus, né? Você nega praticamente toda a Escritura e firma sua confiança numa esperança vã, né? Como a gente está vendo aqui. E a propagação do falso evangelho, né? do evangelho barato, como a gente chama, né? com frases como Jesus te ama e tal, você consegue trazer as pessoas para dentro da igreja, só que você não mostra a necessidade de uma mudança de vida, de um arrependimento, do abandono de pecados. E com isso você produz falsos crentes dentro dessas igrejas. E essas pessoas elas vão sendo alimentadas com um falso evangelho, né, ouvindo palavras que supostamente são garantias de uma salvação, né, como eu ouvi por muito tempo, salvo uma vez, salvo para sempre, né? E elas nunca, de fato, são convertidas, porque elas não são confrontadas, né? E aí você proclama que Cristo é seu Salvador sem Ele ser o Senhor da sua vida, né? Você não muda a sua vida, você só agora tem uma segurança, né? Então, assim, você demonstra que na verdade você não foi alcançado pela graça do Senhor, né? Você só tem uma esperança vã. Bom, então tem essas falsas esperanças e em contrapartida existe a segurança verdadeira, né? Que é o que diz a segunda parte ali dessa sessão. Crentes sinceros que de fato foram regenerados, esses podem nutrir podem nutrir uma segurança quanto à sua própria salvação, né? Uma esperança que não os confunde, né? E aí a gente tem um forte exemplo do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, Paulo está falando, vou morrer, chegou minha hora. E como que ele está nesse momento? Ele está, e agora? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou estar com o Senhor, né? Como é que está Paulo nesse momento? E aí, o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, Paulo está plenamente convicto que após a sua morte, né, a sua partida aqui, ele estaria com Cristo, né? A coroa está guardada. E ele ainda diz aqui que todo crente verdadeiro, né, pode ter essa mesma certeza, né? Que ele diz, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todo aquele crente que foi alcançado pelo verdadeiro evangelho, que foi regenerado, que teve seu coração transformado e que ama a vinda do Senhor, né? Que busca viver de conformidade com a lei do Senhor, ele pode ter essa mesma certeza que Paulo demonstra aqui. E qual é o fundamento dessa fé, né? Dessa certeza que Paulo fala ali? Em 1 Timóteo, capítulo 1,
versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Então, ele depositava sua confiança, sua esperança na obra de Cristo, reconhecendo seu pecado, reconhecendo que ele é pecador, como ele diz aqui, eu sou o principal dos pecadores, mas ele sabe que ele foi remido pelo sangue de Cristo. A certeza da graça e da salvação na vida daquele que de fato foi convertido não é uma presunção, pois a base dessa segurança não está nas suas próprias obras, mas na obra redentiva de Cristo, o autor e consumador de sua fé. E essa certeza não é porque ele não peca mais, mas porque o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Cristo o libertou e o fez uma nova criatura. Por ele ter sido justificado pela fé em Cristo, ele é também alvo da obra santificadora do Espírito Santo, que o capacita a mortificar os seus pecados e crescer em santidade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, como eu falei lá anteriormente, né, dos emotivos, né? Emotivos. Que houve uma frase como Jesus perdoou os seus pecados e você foi salvo uma vez, salvo para sempre. Então agora você pode viver da maneira que você quiser, porque você está garantido. Isso é uma falsa esperança, né? A verdadeira esperança é: você foi justificado, você foi regenerado, então agora você tem que viver em santidade de vida, e o Espírito Santo vai te capacitar a viver uma vida de luta contra o pecado. O comentário de Johannes diz: a mera aceitação das promessas da palavra de Deus, sem que se deem mostras de uma nova e diferente vida, não é um alicerce adequado à segurança. Ou seja, o crente regenerado, ele vai viver a vida dele inteira lutando contra o seu pecado, assim como a gente vê o testemunho de Paulo, né, em Romanos 7. E a realidade da certeza da salvação na vida do regenerado, ela vai ser vista com mais profundidade, né, nas próximas sessões, né? Então, meu objetivo aqui era só dar uma visão geral, e isso vai ser aprofundado nas próximas sessões. Então, concluindo, existe uma confiança falsa que pode acontecer na vida de alguns que estão na igreja, mas ainda não são convertidos, né? Aquelas pessoas que de repente acabaram de chegar, né? Estão começando a ouvir a palavra do Senhor, né? E aí ela vai ouvindo a pregação, e a palavra de Deus ela vem como uma luz que denuncia, né, todas as coisas. Então ela rompe a escuridão do coração daquela pessoa, e ela começa a enxergar a pecaminosidade do seu coração, começa a enxergar seu pecado, e aí de fato essa pessoa ela vem a se arrepender dos seus pecados e a caminhar e viver como uma pessoa regenerada, né, uma nova criatura. Então, essa não é uma falsa esperança, é uma caminhada, né? Mas tem também aquela falsa esperança, que é a falsa esperança dos hipócritas, né? Aqueles que são confrontados com seus pecados, mas querem ser nominalmente chamados de crente, fazer parte da igreja, mas sem abandonar os seus pecados. Eles calam as suas consciências, que os acusa de sua hipocrisia. Eles não gozam da paz com Deus e da verdadeira segurança. É como uma casa construída sobre a areia, que quando vem a tempestade é grande a ruína. O Rod, fazendo um comentário da confissão, ele apresenta 4 testes que
a gente pode fazer para distinguir, né, a falsa da verdadeira segurança da salvação. O primeiro teste é: a verdadeira segurança produz uma humildade não fingida, e a falsa leva ao orgulho espiritual. O segundo teste: a verdadeira segurança resulta numa diligência crescente da prática de santidade. A falsa leva à preguiça e à autoindulgência. A terceira: a verdadeira segurança leva ao autoexame imparcial e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus. A falsa leva à satisfação com a aparência e a fugir da investigação meticulosa. E a quarta: a verdadeira segurança leva à permanente aspiração por uma comunhão mais íntima com Deus. A falsa, não. Então, assim, são pontos para a gente sondar nosso próprio coração, né? E ver se a gente está sendo humilde, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa pecaminosidade, e se a gente está sendo diligente e estamos crescendo nas práticas de santidade, etc., né? E por fim, uma frase do Joe Bick que diz o seguinte: a segurança que não conduz a um viver mais santo é falsa. Então, esses são os pontos que eu queria abordar nessa manhã com os irmãos. Como eu falei, eles vão ser mais aprofundados ao longo das exposições aí, das próximas aulas. E é isso. O pastor já levantou a mão aqui, mas se algum outro irmão também quiser fazer alguma colocação, só fazer um sinal. É só lembrar que existe uma epístola que o tema dela, da epístola, é evidência de vida eterna. Tá? Então, é uma epístola que mostra as evidências da salvação de Deus na vida do homem, né? Do crente, que é a primeira epístola de João. Tá? Esse é o tema. Ele vai evidenciar essa vida eterna no coração do homem. Então é muito interessante que ele escreve aqui, né? Então, no primeiro capítulo, ele fala que Deus é a luz, não há treva nenhuma. Tá? Se quisermos que nós temos comunhão com Ele, não nós trevas mentimos. Né? Aí você tem lá no capítulo 2, né? E decorrer disso no restante do capítulo. Capítulo 2, no verso 7. Tá? Aí ele vai dizer sobre o novo mandamento, aquele que diz que está na luz, eu desse ele não, agora está nas trevas, é uma evidência, né? Disso também. Aí ele vai falar sobre a vitória sobre o inimigo, sobre o maligno, né? A vitória que o crente tem com relação ao maligno, a questão do amor ao mundo, né? Quem ama o mundo não pode dizer que tem a salvação em si, né? E aí ele vai discorrendo sobre esses tópicos, né? Falando dessa evidência de vida eterna que a gente tem a partir desses indícios. Né? É muito interessante. O pessoal daí de trás conseguiu ouvir o pastor? Conseguiram? Não? O pastor estava falando que a primeira epístola de João, ele fala, o tema da primeira epístola de João ali é essas evidências da salvação, né? As evidências da verdadeira conversão. Então, o pastor falou aqui que é o dever de casa de todos nós lermos a primeira epístola de João para reforçarmos aí. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Vamos orar então para finalizarmos? Senhor nosso Deus, nós graças te damos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra e tudo aquilo que foi dito aqui.
E clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja trazendo luz, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor esteja nos mostrando, Pai, onde temos falhado, onde temos nos amoldado ao mundo, onde temos sido orgulhosos. Enfim, Senhor, que possamos ter o nosso coração descortinado, Senhor, para que possamos não viver, Pai, como vivem os hipócritas, mas que possamos viver de conformidade com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos fortaleça na nossa caminhada, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, Senhor. Amém.